Olá pessoal, aqui quem fala é o Tom Volk e esse é o Terra de Ninguém. Para quem não sabe, Ningen é uma palavra japonesa para humano, e foi isso que inspirou o nosso podcast. Essa é a Terra de Ninguém, terra dos humanos, terra de todos nós, e neste podcast nós falamos sobre cinema, séries, animes, HQs, mangás e games. Desde já eu quero pedir a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, curtam e compartilhem os nossos conteúdos para alcançar mais humanos por aí. E também nos apoiem no nosso Apoia-se e no nosso Patreon. O tema do nosso primeiro podcast é O Homem do Castelo Alto, ou The Man in the High Castle, de Philip K. Dick. Philip K. Dick nasceu em Illinois, Chicago, no dia 16 de dezembro de 1928, e ele faleceu em Santa Ana, na Califórnia, em 2 de março de 1982, aos 53 anos de idade. Philip foi um escritor norte-americano de ficção científica que iniciou sua carreira na década de 50. Ele escreveu mais de 40 livros e mais de 120 contos, sendo a maioria deles publicados em revistas especializadas. O Philip, além de ser um ótimo escritor, ele alcançou o sonho de muitos outros escritores que existem, que é ter as suas obras adaptadas para cinema, televisão e outras mídias. Na lista de livros que ele tem adaptado, temos o Blade Runner, ou Caçador de Androides, em 1982, na primeira versão, e Blade Runner 2049, no ano de 2017. Outro livro dele que também foi adaptado é o Total Recall, ou O Vingador do Futuro, que foi adaptado em 1990, com uma nova versão em 2012. Também temos o livro que foi adaptado para o cinema, com o nome Minority Report, ou A Nova Lei, que foi adaptado em 2002. Philip também tem outras obras que foram adaptadas para o cinema, que nós vamos citar daqui a pouco. Entre elas, O Homem do Castelo Alto, que se tornou uma série original da Amazon Prime Video. Dos romances escritos por Philip podemos destacar The Man in the High Castle, ou O Homem do Castelo Alto, de 1962, que ganhou o prêmio Hugo, do Android Dream of Electric Sheep, de 1968, que em português foi publicado como Androides Sonham com Carneiros Elétricos, sendo posteriormente reeditado e recebendo um novo título mais conhecido como Blade Runner, o Caçador de Androides. Philip K. Dick também escreveu mais de uma centena de contos, entre os quais merecem destaque o Total Recall, ou O Vingador do Futuro, e Minority Report, A Nova Lei. No total de adaptações para o cinema, as obras do Philip K. Dick, contando com as primeiras versões e refilmagens, chegam a 11. Podemos citar elas aqui, que são Blade Runner, com uma versão em 1982, e Blade Runner 2049, com uma versão em 2017. Temos o Total Recall, que é O Vingador do Futuro, com uma versão em 1990 e outra versão em 2012. Temos também Minority Report, A Nova Lei, de 2002. Também temos Confessions de um Barjo, de 1992. Temos Screamers, em 1995. O Impostor, em 2002. Paycheck, em 2003. Scanner Darkly, em 2006. Next, em 2007. Radio Free Albemarle, em 2010. E The Adjustment Bureau, em 2011. Bem, vamos fazer aqui um pequeno adendo sobre as adaptações cinematográficas mais famosas das obras de Philip K. Dick e comentar um pouco sobre os filmes que foram feitos com adaptações das suas obras. O Blade Runner nas suas duas versões, que é o Caçador de Androides. Em 1982 foi com Harrison Ford, dirigido por Ridley Scott, o Blade Runner 2049 voltou em 2017 com Ryan Gosling e Harrison Ford novamente, com a direção de Denis Villeneuve, e o Ridley Scott estava novamente envolvido, porém dessa vez na produção executiva. Interessante também que o Ridley Scott é um dos produtores executivos da série O Homem do Castelo Alto. O Total Recall também possui duas versões. O Vingador do Futuro, ou Total Recall, em 1990, com Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone, tendo a direção de Paul Verhoeven, e tem a nova versão Total Recall em 2012 com Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel e Bryan Cranston, tendo a direção de Len Wiseman. E finalmente temos Minority Report, A Nova Lei, em 2002, com Tom Cruise e Colin Farrell, tendo a direção do filme sendo feita pelo Steven Spielberg. Antes de entrarmos no assunto desse podcast, que é O Homem do Castelo Alto, vamos falar um pouco sobre a vida do autor, que provavelmente vai nos levar a entender o que influenciou muito na sua escrita, Como a gente consegue perceber no Total Recall, que é O Vingador do Futuro, e The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto. Como se pode perceber, essas duas histórias que foram citadas
Retrata o personagem que através da mente viaja para outros mundos e outras realidades, né? O Vingador do Futuro, o personagem principal, tem um trabalhador, né, da construção civil, que vai numa clínica que trabalha com implantes de memória, e de repente ele já não sabe mais se ele vive na realidade ou se são só memórias, ou se são apenas as memórias que foram implantadas na mente dele. De repente ele está se vendo lá como um espião em Marte, né? Lutando contra toda uma teoria da conspiração lá da cabeça dele. Já no Homem do Castelo Alto, as pessoas têm o poder de viajar para universos paralelos usando a força da mente, né? E em um momento futuro, o Reich nazista acaba criando uma máquina também com o mesmo intuito. Dá para perceber aqui nessas duas obras que o fator de realidades alternativas era um tema bem presente na obra de Philip K. Dick. E um olhar bem atento à vida privada do autor, né, faz a gente entender um pouco do que pode ter inspirado as histórias dele. Disclaimer: aviso de isenção de responsabilidade. A história a seguir sobre Philip K. Dick é o que se encontra em relatos públicos. Em nenhum momento há a intenção de ofender a honra deste renomado autor. Bem, pessoal, fizemos aqui um disclaimer rápido, né? Porque vamos falar um pouquinho da vida pessoal, né? Do que se diz sobre a vida pessoal de Philip K. Dick, que pode fazer a gente entender o porquê esse tema de mundos paralelos se faz tão presente nas obras dele. No ano de 1974, o Philip extraiu um dente ciso, né, pelo que se diz, e precisou tomar algumas medicações para controlar os efeitos, né, do pós-operatório. E em uma certa vez, uma moça foi na casa dele levar alguns remédios, né, e ele considerou aquela moça uma moça muito bonita, estava reparando ela, né, cabelos bem escuros e tal, e ela estava usando um colar que chamou a atenção dele. O colar que ela estava usando tinha um pingente com uma forma de peixe, e segundo a moça disse para ele, era o símbolo usado pelos primeiros cristãos. De acordo com essa história, né, Philip viu o sol refletir no pingente de ouro da moça e aquele raio de sol refletindo gerou um raio de luz rosado. E ele acreditou que aquele raio de luz, né, refletindo para ele, despertou nele a clarividência. E aí o Philip acabou dizendo que aquele raio, né, deu a ele a clarividência de perceber que o filho dele pequeno estava doente e ele precisava levar no hospital, e quando ele chegou lá naquele hospital, a suspeita dele acabou sendo confirmada, né? O filho dele realmente estava doente. Desse momento em diante, Philip teria começado a ter alucinações, né? E que inicialmente ele estava atribuindo isso aos efeitos da medicação, porque ele tinha tirado o siso, estava tomando uma medicação forte para os efeitos, mas ele acabou desconsiderando essa hipótese, porque essas alucinações acabaram durando várias semanas contínuas, né? E durante o ano de 1974, o Philip teria tido uma série de alucinações que aumentaram em frequência e duração, até o ponto que o Philip afirmou que estava vivendo uma vida paralela, onde em uma vida ele era o Philip K. Dick e na outra vida ele era Thomas, um cristão perseguido pelos romanos do século I d.C. Ele escreveu sobre essas experiências que ele teve, primeiro em uma autobiografia chamada Radio Free Albemarle, e depois ele escreveu em Valles e The Divine Invasion, e também num livro que não foi finalizado, que é The Owl in Daylight, A Coruja na Luz do Dia. Em 1974, ele teria chegado a escrever uma carta para o FBI acusando várias pessoas de serem agentes comunistas estrangeiros. Realmente podemos perceber a influência das obras de Philip na vida dele e as suas experiências de vida em suas obras, né? Bem, agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o autor dessas obras famosas, né? Vamos ao tema principal desse podcast, que é O Homem do Castelo Alto. The Man in the High Castle, ou O Homem do Castelo Alto, foi escrito por Philip K. Dick em 1962 e recebeu o prêmio Hugo de ficção científica, né, de escritos de ficção científica. Uma curiosidade é que o Philip viveu no período da Segunda Guerra Mundial e também acabou vivendo o período pós-guerra, né? O que pode ter inspirado bastante nos escritos dele, né? Ele tinha quase 11 anos de idade quando a Segunda Guerra Mundial começou e tinha quase 17 anos de idade quando a guerra acabou, né? A Segunda Guerra Mundial. E esse livro foi adaptado para uma série na Amazon Prime Video no ano de 2015. No total, essa série possui 4 temporadas, de 10 episódios cada temporada. Tem um total de 40 episódios. A primeira temporada foi lançada em 2015, a segunda foi lançada em 2016, a terceira em 2018 e a quarta em 2019. Essa série, que foi baseada na obra de Philip K. Dick, é um suspense de ficção científica distópica.
Uma coisa que faz a gente pensar. Em praticamente tudo que a gente faz na vida, a gente tem duas opções. De vez em quando a gente se pega fazendo aquela pergunta: e se eu tivesse tomado outro caminho? Se eu tivesse feito outra escolha? Bem, com base nesse pensamento, o Philip K. Dick desenvolve uma história bastante intrigante, né? Com a seguinte pergunta: e se os nazistas e os fascistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Como é que seria o mundo? Ele desenvolve bem, né, durante esse livro, né, que foi adaptado para a série. E no mundo alternativo dessa obra é o que acaba acontecendo. Os nazistas e os fascistas acabaram vencendo a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, nessa realidade alternativa, foi vencida por eles. Ao invés dos Estados Unidos terem desenvolvido a bomba atômica e lançado sobre o Japão, nesse caso a Alemanha nazista teria desenvolvido a bomba e lançado sobre a capital dos Estados Unidos e acabam vencendo a guerra. Pelo leste dos Estados Unidos, os alemães invadiram a América e dominaram, e pelo oeste, os japoneses fizeram a invasão, né? Os Estados Unidos acabaram sendo divididos em dois, tendo os estados japoneses do Pacífico, no oeste, na região da Califórnia, e o Grande Reich nazista americano no leste, na região de Nova York. Os dois lados selaram um acordo, né, para ter uma zona neutra entre eles, uma região onde as duas nações não poderiam atuar oficialmente, apesar de estarem sempre mandando algum agente lá para dentro para resolver algum problema escondido, né? Como dito anteriormente, a Alemanha nazista foi quem desenvolveu a bomba atômica nessa realidade alternativa e acaba sendo uma potência militar naquele momento. Nem mesmo o Império Japonês tinha tal arma, né, para fazer frente aos alemães. Após vencerem a guerra, eles selaram um acordo de paz entre as duas nações, mas o tempo todo durante a série, durante a história, esse acordo está sob tensão e correndo o risco de acabar, de ruir. A série retrata bem a vida do lado nazista americano, né, que acabava ali, de acordo com o demonstrado, era uma vida ainda muito mais severa do que a vida do lado japonês. Enquanto que no lado japonês os cidadãos japoneses tinham todos os direitos garantidos, né, os cidadãos japoneses eles eram cidadãos de primeira linha, né, mas eles ainda aceitavam que outros americanos de descendência ariana, brancos, né, judeus, negros e americanos de descendência japonesa, que eles não viam como iguais também, eles eram tratados como cidadãos de segunda classe. Não tinham todos os direitos de um japonês, porém faziam bastante vista grossa e deixavam eles conviver. Apesar de haver leis, né, que permitissem o Estado japonês do Império eliminar qualquer outro cidadão que não fosse um japonês puro, né, como os judeus e os negros, os japoneses faziam bastante vista grossa, né? E muitos deles, os judeus e negros, por exemplo, viviam nos estados japoneses do Pacífico. Isso não impedia que os Kenpeitai, que é o braço policial militar do exército imperial japonês, assassinassem diversos deles em represálias aos atos da resistência. Bem, no lado nazista da América dessa realidade alternativa, as políticas ainda eram muito mais restritivas e pesadas sobre eles. Ao fim da guerra, os nazistas mataram ou expulsaram todos que não eram arianos daquela região, né? Então, negros, judeus, japoneses, qualquer um que não fosse ariano foi eliminado daquela região, expulso ou assassinado. Os deficientes físicos também eram igualmente assassinados, né? Porque eles não eram vistos como membros produtivos da sociedade. Todos naquela sociedade eram vistos como um pedacinho, né? Uma engrenagem daquele sistema. Eles tinham que servir para algum tipo de interesse do governo ou eram eliminados. Os homens tinham que trabalhar algum serviço que fosse para o bem da sociedade, enquanto que as mulheres eram direcionadas para casar e gerar muitos filhos. O regime nazista era bem mais avançado tecnologicamente do que os japoneses. E também eles acabavam fiscalizando muito mais seus cidadãos, né? Ao ponto de eles terem diversas escutas, né, pelo país, né? Praticamente todo o telefone ali era grampeado, tinham câmeras nos corredores dos apartamentos e até mesmo dentro dos quartos, né? Eles tinham vigilância. Bem, entre esses dois lados tinha ali a região da zona neutra, né, que eles fizeram acordo para não ter ações de nenhum dos dois lados oficiais, para evitar tensões. E nessa zona neutra, né, estavam todos aqueles que não se encaixavam nem do lado japonês nem do lado alemão, né? Por isso mesmo ali acaba sendo o berço da resistência, né? Não só contra o nazismo, mas também contra a ocupação japonesa. Os membros das resistências eram bem misturados, né? Eles tinham diversas etnias diferentes, né? Eles eram judeus, negros, americanos descendentes de japoneses, de irlandeses, né? Diversos ex-militares americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial também compunham a resistência. O nome dessa obra acaba vindo de um homem que divulga um vídeo onde os japoneses e alemães perdiam a guerra e a América teria saído vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. E esse vídeo instigava a mente das pessoas ao ponto de motivar elas, né, instigar elas a se juntar à resistência. Pois se naquele filme, né,
os Estados Unidos tinham saído vitoriosos, eles tinham vencido a guerra, por que não tornar isso real no mundo deles, né, nessa realidade? O homem que distribuiu o vídeo acabou ficando conhecido como o Homem do Castelo Alto, e ele era responsável pela circulação de diversos filmes com realidades paralelas. Em alguns filmes, os japoneses e alemães tinham perdido a guerra. Em outros filmes, os japoneses e alemães ganharam a guerra, mas a resistência estava saindo muito bem contra eles, né? Estava sendo muito bem sucedida. Esses vídeos inspiravam os membros da resistência a lutar, né? E tentar vencer na própria história deles. Bem, esses filmes eles eram bastante curiosos, né? Bastante diferentes, porque eles acabavam retratando a realidade de universos paralelos. Eles eram trazidos para a realidade de onde se passa a história, né? Pelos considerados viajantes, né? Que eles eram pessoas que, através do poder da mente sobre a matéria, conseguiam atravessar para outros universos, né? Onde a versão deles naquele universo já havia falecido, que acabava deixando um espaço em aberto para que a outra versão dele de outra realidade pudesse ocupar o lugar dele na realidade paralela. Essa série é bastante interessante, né? Uma distopia e associa eventos da nossa realidade histórica, né? Com eventos que poderiam ter acontecido em uma realidade alternativa caso o nazifascismo tivesse vencido a guerra. Uma das primeiras comparações que a gente pode fazer entre a história da nossa realidade, né, com a história relatada naquela obra, é que foi revelado ali durante a história que os alemães nazistas tinham desenvolvido a bomba atômica, né, a bomba A, e tinham lançado sobre Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos da América. Na nossa realidade histórica, foram os Estados Unidos que desenvolveram e lançaram não só uma, mas 2 bombas sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. A bomba atômica de urânio, que foi apelidada de Little Boy, foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, e a bomba nuclear de plutônio, apelidada Fat Man, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Nos 2 a 4 primeiros meses, né, após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 e 166 mil pessoas em Hiroshima, de 60 a 80 mil pessoas em Nagasaki. Outro ponto que é interessante a gente perceber, né, é a constante tensão no pós-guerra dessa Segunda Guerra Mundial, quase levando a uma terceira guerra entre as duas nações vencedoras. Na nossa realidade histórica, a gente tem um fato, né, bem importante, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, que quase iniciou uma nova guerra, que foi a crise dos mísseis de Cuba de 1962. Coincidentemente, nessa série, né, o Império Japonês vive uma espécie de Guerra Fria com o Reich nazista. Os altos oficiais nazistas não estavam gostando muito da ideia do acordo que foi feito pelo líder deles, que permitiu que não-arianos vivessem no mesmo mundo que eles, né? E queriam em algum momento atacar o Império Japonês e tomar todo o território americano e tornar em um imenso Reich nazista habitado apenas por arianos puros. Um grupo de opositores do líder nazista, né, acabou envenenando seu líder, né, para dar um golpe de Estado, e colocou a culpa desse golpe, né, desse envenenamento, em agentes japoneses, né, que teriam se infiltrado e assassinado ele. Aí o sucessor do governo nazista, né, era exatamente um dos opositores que queriam derrubar o líder. E tinha a intenção de iniciar uma guerra contra o Japão e aproveitar que naquele momento eles tinham a vantagem de só eles ter a bomba atômica até aquele momento. Bem, é nesse momento que um ministro japonês ele faz uma viagem para um universo paralelo, onde os americanos haviam ganho a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. E além da bomba A bomba atômica, os Estados Unidos já tinham desenvolvido uma segunda bomba mais potente, né, que é a bomba H, sendo de centenas a milhares de vezes mais potente do que a bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. O ministro japonês ele acaba pegando um vídeo do teste de detonação dessa nova bomba, a bomba H, e leva de volta com ele para a realidade alternativa, né? E através de aliados que ele tinha, né, entre os governos japonês e nazista, esse vídeo acaba sendo enviado até o líder alemão, que estava prestes a lançar um ataque atômico sobre os estados japoneses do Pacífico, né? E esse vídeo sendo exibido para o novo líder nazista, ele imagina que os japoneses têm uma bomba tão potente que valeria por 100 bombas do Império Nazista e do Reich nazista, e de repente não seria uma boa ideia começar um ataque naquela hora que eles não sabiam o que eles estavam enfrentando, e ele acaba cancelando o ataque. Mas uma comparação entre a nossa realidade histórica e aquele mundo paralelo da série é o The Black Communist Rebellion, que é a Rebelião Comunista Negra, ou RCN. Esse movimento na série é um movimento da comunidade negra na Califórnia, dos estados japoneses do Pacífico, que luta contra a dominação japonesa.
Esse movimento é de cunho comunista e ele procurava conseguir um território onde os negros poderiam se autogovernar, né, livre dos nazistas e dos japoneses, já que nenhum dos dois lados tinha muito apreço por eles, né. Na nossa realidade, a gente pode comparar esse movimento com o Partido dos Panteras Negras, né, ou Black Panther Party, que é o BPP, que foi iniciado no ano de 1966 nos Estados Unidos, né, sendo um movimento socialista iniciado na Califórnia para lutar contra o que eles chamavam de opressão da polícia e do Estado. Bem, concluindo, né, para mim essa é uma ótima história de ficção que tem um fundo histórico bastante interessante, né. Os personagens são bem desenvolvidos durante a série e o drama e o suspense ele é bem cativante, né, chama a nossa atenção. É uma ótima indicação para quem gosta de história, né, de ficção científica e de distopias. Bom, pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Aqui quem fala é o Tom Volk e esse é o Terra de Ninguém. Nesse podcast falamos sobre cinema, séries, animes, HQs, mangás e games. E mais uma vez eu quero pedir para vocês, né, que nos sigam em nossas redes sociais, curtam e compartilhem nossos conteúdos, para que a gente consiga alcançar mais humanos por aí. E também, se puderem, dê uma força aí, dá um apoio lá no Apoia-se e no Patreon. Muito obrigado e até a próxima.